a questão mais direta é sempre de se a empresa vai quebrar, né? Se a empresa está num momento muito sensível, se é a hora de fugir mesmo das ações, né? Como é que você avalia esse momento da empresa? Tá, vamos lá. A oferta ela veio no momento para tentar equilibrar um pouco essa questão do balanço que está mais sensível, né? Uhum. A empresa ela fez uma troca de management recentemente, um grupo de executivos que foi muito bem sucedido aí no seu histórico mais recente, e aí eles estão, né, com esse trabalho aí complicado de fazer virar a companhia. É uma companhia que desde 2014 vem tendo sucessivos problemas operacionais. Tá? Agora a questão, para mim, será que essa oferta vai ser suficiente? Né? Quando a oferta começou a ser ventilada, a papel estava 1,50. Ela saiu a um preço de 80 centavos, né? Então um desconto grande. Por quê? Oferta e demanda. Né? Sim. Então a demanda pelos papéis estava mais baixa. Isso fez com que o preço necessariamente tivesse que vir mais abaixo, o papel caindo quase 30% hoje. Né? E aí, então, né, existia aí essa expectativa de levantar com a oferta agora mais de 1 bi, e na verdade eles estão levantando 600. Então, dito isso, eu acho que fica mais difícil, né, mesmo que o plano de recuperação da companhia pareça ser interessante, fica mais difícil você executá-lo. Tá? Então, eu vejo dificuldade, não sei se necessariamente entrar uma recuperação judicial no curto prazo, mas vejo uma dificuldade grande da empresa de se recuperar. E, por conta disso, a nossa recomendação é de ficar de fora dos papéis. Tá? Essa recomendação, na verdade, já vem há bastante tempo pela casa. A gente prefere, não é nem compra nem venda, a gente prefere ficar de fora. Uhum. A questão está nessa do mercado não ter uma resposta, então, sobre se esse dinheiro vai ser o suficiente. Assim, acho que tem a ver com a dinâmica do mercado mais difícil, né? As dificuldades operacionais da companhia, né? E também essa questão dos recursos, né? Vale lembrar que, por conta da mudança de rating que teve, né, do CRI dela, no meio dessa oferta, eles também abriram a chance, né, dos investidores que haviam solicitado, né, fazer uma reserva, de desistirem. Então, eventualmente, na verdade, essa oferta que eu estou falando de 600 milhões pode ser que seja até menos. Né? Tá. Pode ser que tenha um pool aí de investidores que desistam da oferta por conta disso. Então, e ainda tem mais um porém, né? Por conta da mudança de rating, existe uma possibilidade real de um vencimento antecipado desse CRI, que é de 420 milhões. Para isso vai à Assembleia no início do mês que vem. Se você tiver o quórum adequado, né, e for votado para esse vencimento antecipado, né, então desses 600 milhões, vamos colocar, que estaria entrando no caixa da companhia, 420 já teriam que ser utilizados para pagar essa antecipação do CRI. Né? Então, na verdade, se a gente pega aquela conta, já era 1 bi, depois a gente foi para 600, eventualmente vai ser só 100 milhões. Então, será que é possível executar esse plano que parece interessante, mas só com 100 milhões, 150 milhões? Parece que não. Então, acho que eles vão ter uma dificuldade grande aí. E você vê a empresa fazendo que tipo de estratégia para conseguir, enfim, cumprir, né, esse objetivo com menos dinheiro do que o previsto? Assim, o lado bom aqui é que tem muito mato alto para cortar. Tá? Então, só de redução mesmo da quantidade de funcionários, de headcount, já é uma economia importante. Redução do parque de lojas deficitário, uma maior eficiência logística, sendo distribuição, mudança, né, na forma de remuneração dos vendedores, né, porque hoje os vendedores são remunerados de acordo com a margem bruta. Isso faz com que você tenha um estoque muito grande de produtos
que tem uma margem bruta abaixo da remuneração ótima, vamos dizer assim, dos vendedores. Então, esses vendedores não têm um incentivo para vender esses produtos. Então, só de mudar essa remuneração não significa que vai reduzir a remuneração dos vendedores, mas mudar as métricas de remuneração, você poderia ter uma venda forte desses estoques, que gerando caixa para a companhia. Então, assim, são várias estratégias que a companhia tá desenvolvendo para tentar passar por esse momento, mas realmente esses pontos aí que eu comentei, né, do CRI, se vai ser antecipado ou não, são fundamentais para a gente entender quão crível vai ser executar esse plano e o quão rápido, né? Porque se a gente estivesse num cenário macro bastante pujante, de repente seria mais fácil, né? A empresa está trocando a roda do carro com o carro em movimento, né? Mas se tivesse um cenário positivo ali, de repente seria mais fácil. Mas num cenário macro desafiador, se ele piorar, então, aí a coisa, o caldo entorna de vez. Sim. E nesse cenário, hoje a ação, né, caindo 30%, chegou a cair 30%, né, agora estava caindo um pouco mais de 20%. O Antônio está perguntando, inclusive, né, o que dá para a gente esperar da ação, do comportamento da ação com essa perspectiva para a empresa que você está comentando. Assim, eu vou falar de duas janelas temporais, né? No longo prazo, eu acho que é acompanhar a execução desse planejamento estratégico deles, né? Mas por hora a gente prefere ficar de fora, a gente está um pouco cético, justamente por esses pontos que a gente tem levantado. E no curto prazo, eu teria um pouco de cuidado, né? Porque o papel virou uma penny stock. Então, eu acho que muita gente que está se posicionando está mais numa pegada de especulação do que de investimento. E aqui sem juízo de valor, né? Mas o especulador, ele está querendo comprar hoje para vender amanhã, subiu 5, vende e tal. Então, assim, eu acho que a gente pode ver um comportamento um pouco errático dos papéis. Subindo 5, caindo 5, subindo 10, caindo 10. Um pouco como a gente viu em Americanas ali depois do episódio de janeiro. Né? Tá. Justamente por estar negociando ali uma penny stock e virou um papel mais de especulação mesmo. Mas no longo prazo é isso, a gente precisaria ver esse plano caminhando bem. Tá? Mas eu prefiro acompanhar o desenrolar dessa história de fora. E você comentou sobre a Americanas, né? Agora Via. Qual que é o problema do varejo? Assim, tem outras empresas do setor que se salvam? Qual que é a avaliação que você faz assim, mais ampla, né, do que está acontecendo com o setor depois dessa forte variação, né, da taxa básica de juros que a gente teve aí nos últimos anos? Assim, em Americanas foi fraude, né? Então foi uma questão específica, não diria nem setorial, foi da companhia. Aqui da Via, eu acho que agora virou Casas Bahia, né, novamente, eu acho que é um problema operacional e estratégico da companhia, que, como eu falei, já vem lá de 2014. Né? Eu acho que é um segmento muito difícil, porque ele tem margens baixas e os produtos que são normalmente vendidos são, entre aspas, commodities. Por que eu digo isso? Porque são produtos que não têm diferenciação de valor agregado a depender do varejista. Então, por exemplo, se quero comprar uma geladeira da marca X, você joga no Google, você vê todos os varejistas e o preço daquela mesma máquina que todo mundo vai ter, e aí você compra o mais barato. Né? Qual a diferenciação? Seria o tempo de entrega, a logística e a fidelização. Né? De repente eu compro ali porque eu consigo manter meu plano mais premium, e aí eu consigo frete grátis, ou então eu tenho a confiança de que o produto vai chegar em tempo. Né? Então, o grande ponto, né, das companhias que estão indo bem, né, dessas companhias de e-commerce que estão indo bem, é justamente esse ponto de conseguir trazer mais serviços, tanto para o cliente quanto para o seller, e fidelizá-lo. Tá? Então, nesse aspecto, eu acho que o grande vencedor tem sido o Mercado Livre e a Amazon. Né? A Amazon Brasil, a gente fala muito pouco, porque a gente tem poucos dados dela,
mas a verdade é que ela tem crescido bastante e até não me surpreenderia se em 2 anos ela fosse o segundo maior player do e-commerce no Brasil. Uhum. Mas hoje, assim, acho que o grande player e é o que a gente tem uma aposta é o MELI, né, MELI 34, que é a BDR, negociado aqui no Brasil. Mais de uma pessoa perguntou no chat sobre estar já com a ação, né, da Via há algum tempo e ver a ação caindo desse jeito, assim, né? Se tem algum comentário, alguma orientação sobre esse perfil? Uhum. Esse tipo de pergunta a gente recebe bastante. E eu sempre falo, toma cuidado assim com essa linha de raciocínio, porque assim, não é porque o papel caiu 50%, 60% que não vai cair mais. E principalmente o dinheiro não tem carimbo. Se eu perdi o dinheiro com qualquer ação, eu posso recuperá-lo com outro papel, não precisa ser com aquela mesma ação. Se eu não vejo perspectiva naquele papel, eu posso simplesmente vendê-lo e comprar um outro que eu vejo uma perspectiva melhor. Então, acho que isso é fundamental para o investidor entender, tá? E aí, né, assim, considerando todo esse nosso papo aqui, né, que, como eu falei, me parece que o programa deles, né, de estratégico é interessante, mas está ficando cada vez mais difícil de executá-lo e eu não topo esse risco, né? A minha sugestão é, independente do preço que você comprou, independente de quanto você ganhou ou perdeu com a ação, é vender e comprar um ativo que você enxerga mais potencial. No caso, se for dentro do segmento de e-commerce, a nossa opção hoje, Empíricos, é média 34.